Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Alessandro Matias. Fique bem à vontade agora no nosso programa. Vamos dar aí os primeiros passos da nossa resenha desta sexta-feira. Bom dia para você, Moisés. Bom dia para os ouvintes que estão em casa, no trabalho, sempre nos ouvindo. Nesse momento de meia hora de muito futebol aqui no Show da Manhã, trazendo aí os destaques do Esporte Clube do Recife de antemão, que já viaja, né? Já está a caminho aí de Belo Horizonte, né? Já iniciando os preparativos para essa viagem para BH, para esse compromisso do domingo, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro. E agora eu quero ouvir o bom dia do meu queridíssimo Alessandro Matias. Vamos lá, né? Bom dia, meu querido Anderson, bom dia também, Moisés, amigos da Rádio Vicente FM. Eu falo agora da sala de imprensa aqui do Esporte Clube do Recife, onde a delegação saiu daqui há pouco mais de 20 minutos, né? Houve um treinamento pela manhã aqui, um treinamento técnico, tático, onde o técnico Milton Mendes, até muito simpático, veio conversar com a gente, me perguntou da camisa de Portugal. Aí, ou seja, já ele vai querer até a minha camisa aí, pelo que eu tô vendo. Mas veio conversar com a gente, brincando muito, conversando. Perguntei em off aqui nas brincadeiras como é que foi lá à noite no CT, e ele disse, acordei com os passarinhos dizendo Milton, Milton, Milton. Aí todo mundo riu, aquela coisa toda. Mas a verdade, gente, antes de falar do treino, da movimentação e do time que ele definiu para encarar o Atlético nesse final de semana, é o clima que os jogadores estão passando, né? É como se tivesse realmente o psicológico dos jogadores tivessem sido mexidos, né? Ontem foi o Magrão, conversou com a imprensa da confiança, né? Que tem gente que confia na gente, então se referindo ao Milton Mendes, falando do funcionário também lá dos serviços gerais que esteve na apresentação. Hoje foi a vez do Sander, estendendo isso também, dizendo que eles acreditam realmente que eles podem tirar o esporte disso aí. Tanto a coletiva do Magrão quanto a do Sander, a gente coloca já no canal Eu Pratico Esporte lá no YouTube, tá? Com relação ao treino de hoje, como sempre, aquele calor insuportável, a gente fez uma live. Quem quiser assistir como foi uma parte desse treino, está lá disponível no nosso canal no Eu Pratico Esporte TV, no YouTube. Mas houve a presença, assim, para colocar aqui para o torcedor, do presidente Arnaldo Barros, passou lá uns 20 minutos, 30 minutos assistindo o treinamento. Em seguida chegou o vice-presidente, o Gustavo Dubê também, marcando presença aí nos treinos na Ilha do Retiro. Mas, como eu falei, um treino tático, técnico-tático, onde o Milton Mendes definiu o time que irá encarar o Galo. Vamos lá. Magrão, Hernando, Ronaldo Alves, Durval e Sander. Antes era o Evandro, né? Até então o Sander era a dúvida, com problema no tornozelo. Inclusive na coletiva de imprensa, foi engraçado que foi perguntado para ele, já no final da coletiva, quase que em off, mas a câmera pegou e quem quiser assistir e rir um pouquinho, ele falou que está 100% para encarar o Galo e iria, segundo ele, até com uma perna só, ele iria 100%. Então, o time até então com o Sander na lateral, aí continua no meio de campo com Marcão, Jair e Marlone, Matheus Gonçalves, Michel Bastos e Rafael Marques no comando do ataque. Então, não há, assim, nessa novidade, até porque a gente já falou ontem nas redes sociais e no site do Pratico Esporte, desse time que vinha treinando. A diferença aqui de ontem para hoje é a presença do Sander, é uma boa presença. Conversei com o Rogério que saiu um pouquinho antes aqui do treino, ele realmente está até com um esparadrapo no calcanhar, e eu conversei com ele aqui em off, né, durante a saída, e ele falou, Alessandro, na última partida eu levei uma pancada nesse lugar, né, com a trava da chuteira. No treinamento botei uma proteção, mas o menino da base entrou um pouquinho mais duro e pegou no mesmo lugar, e aí foi que eu vi que não daria para encarar e mostrei para os médicos realmente me vetaram para ficar à disposição do time, né, da delegação que viaja para BH. Então, aí eu perguntei a ele, o que é que tu acha aí daqui para o próximo jogo? Não, vamos acompanhar, não tenho como dar uma afirmativa de nada não aqui agora não, mas
vamos ver. Realmente, o Rogério tá com esse esparadrapo aí, tá com dificuldades aí para vestir, né, calçar, uma chuteira, seja chuteira ou tênis, está usando até uma sandália aberta, né, no caso, no calcanhar. Em relação ao Atlético Mineiro, Moisés e Alessandro Matias, inclusive ontem rolou mais um treinamento do Galo, né, na cidade do Galo, que é assim chamado o número de CTs que tem lá no time do Atlético Mineiro, né, na cidade propriamente do Galo, porque tem uma rede de quartos, os jogadores se instalam lá e é uma boa estrutura. E o Atlético Mineiro ontem também definiu o seu time titular e, coincidentemente com o Sport, tem essa mesma situação no lado esquerdo do campo. O Fábio Santos, que ontem eu até trouxe aqui, que ele estava com um probleminha no tornozelo esquerdo. Ontem, em entrevista coletiva, ele destacou que está 100% para a partida e, inclusive, esteve no esboço montado pelo técnico Thiago Largue. Então, o time do treinador atleticano foi esboçado com Vitor no gol, Emerson na direita, a zaga Leonardo Silva e Iago Maidana, e na lateral esquerda, Fábio Santos. Dupla de volantes, Zé Wellison e Elias. Meio de campo, Luan, Casares e Chara. E no ataque, Ricardo Oliveira. A equipe está completa, sem nenhum desfalque. Lembrar que no meio da movimentação de ontem, ele trocou o Elias para a vaga do Natan e trocou o Casares na vaga do Matheus Galdesani. O lateral direito, Patrick, ele não treinou por conta de um problema intestinal, bem como o meia Thomas Andrade, que com febre também ficou de fora em mais um treino do Atlético Mineiro. O treino do Atlético que deu aí um norte, né, em relação à equipe que deve enfrentar o Sport no domingo. A equipe atleticana volta aos treinamentos nesta tarde, a partir das 3 horas, e amanhã, às 10 da manhã, faz o seu último trabalho, aquele trabalho recreativo, né, aquele famoso rachão, antes da partida, importantíssima. Mais de 18 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo que acontece no Horto. Então o Horto, a gente percebe, né, que a gente sempre acompanha partidas do Atlético no Independência, o estádio tem uma capacidade bem menor, e a gente vê que 18 mil ingressos já foram vendidos. Então, sintomas de casa cheia no domingo. O Sport tem que ter muito cuidado com esse time aí. O Sport enfrenta agora o Atlético, depois enfrenta em casa o Internacional, depois sai para pegar o Atlético Paranaense, depois volta e enfrenta o Vasco. O Vasco empatou ontem, não foi? Foi resultado ruim para o Sport. O Sport agora a 5 pontos de saída da zona do rebaixamento. Estava a 4. Surpreendentemente, o Vasco da Gama empatou o jogo ontem, já perto do fim, com um gol marcado pelo Andrés Rios. Santos 1, Vasco 1, esse jogo foi atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro e agora só a vitória interessa pelo lado rubro-negro. Depois tem o Grêmio, fora de casa, depois enfrenta o Ceará em casa, Fluminense fora, Vitória em casa, Flamengo em casa. Chapecoense fora, São Paulo fora, encerra aí o campeonato de 2018 aí da Série A, contra a equipe do Santos jogando em casa. E aquelas perspectivas que tínhamos antes, né? E até o Alessandro trouxe também, que seria possível um São Paulo já campeão brasileiro nas últimas rodadas. O campeonato hoje não indica isso mais. É um campeonato que tem um equilíbrio enorme. Dos 4 primeiros colocados, o São Paulo com 51, Palmeiras com 50, Internacional com 50, Grêmio com 47 e ainda tem o Flamengo com 48 pontos na 4ª colocação. Porque o que acontece aqui é que o Sport, depois de enfrentar esse time do Atlético, né, que está lutando também ali entre aqueles 6, né? Sim, está em sexto com 42 pontos. Depois tem o Internacional, que está lutando para ser campeão, meu amigo. E logo em seguida tem o Atlético, o outro Atlético, né, o Paranaense, que vem em franca ascensão no Campeonato Brasileiro e numa boa campanha na Copa Sul-Americana. E que quer se garantir logo na primeira divisão para focar totalmente na Sul-Americana. Então, o Sport tem jogos complicados, mas não jogos que não vai ganhar. Ser complicado é uma coisa, né? Agora, se o time jogar, né, de verdade como tem que jogar, né, mesmo a gente sabendo, Alessandro, que esse time não tem essa qualidade toda, né? Não é um timaço, mas é um time que, se jogar de verdade, com raça, com dedicação mesmo, pode tirar o Sport desse momento complicado. E você me traz agora, Anderson, que o Sport está a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. Sim. Que começa a ficar mais complicado. Cada jogo que perde agora, e os times que não estavam ganhando e começam a ganhar, aí a situação começa a complicar. Então, tem que ir para o outro, mesmo sabendo das dificuldades, mas tem que ir para vencer, porque quem vai para empatar perde, né, Alessandro? Pois é aquela história de que
você namora, né, com a situação, noiva, e acaba casando. No caso, a gente se referia antes a uma possível segunda divisão. Mas, no que você está me perguntando aí, eu vou te ser bem franco, o principal que esse elenco precisava ter, e pelo que eu estou vendo está tendo, o resgate dessa credibilidade entre eles mesmos, eles acreditarem que eles podem tirar o Sport disso. Como a gente tem observado, o Sport, o problema não é a distância para o próximo adversário para poder sair da zona de rebaixamento ou somar X pontos para fugir dessa degola. O principal é que a gente vem acompanhando e não tem tido confiança que o Sport vai vencer. Não é por nada não, por cálculo nenhum não. É pelo próprio time, pelo que vem desenvolvendo em campo, pelas oscilações, as derrotas para times que disputam diretamente a zona do rebaixamento, para jogos aí que a gente achava como vitórias ou empates, e de repente o Sport, né, num apagão, na forma de futebol durante os 90 minutos, deixou passar. Mas o principal problema é a falta disso aí, de qualidade técnica, como você está dizendo. Mas esse resgate do técnico Milton Mendes, né, com o elenco, de que eles podem ultrapassar essas barreiras e limites, eu acho que veio numa hora boa, tá? Agora, achar uma coisa, colocar em campo é outra totalmente diferente. Quem sabe aí com garra, com força, com disposição, como o Sander disse ainda agora na coletiva, a gente coloca já no site, dar o algo mais, treinar, no que eu não acho nem que treinar, né, treinar mais. Eu acho que a hora agora é realmente de dar o algo mais mesmo, de botar o suor, né, aquela gota de suor a mais na hora do trabalho, né. Então, vamos aguardar, vamos ver aí, a expectativa é essa agora. Para apostar R$1.000, como eu sempre brinco dizendo que o Sport vence, eu não aposto. Pelo contrário, eu estou ainda muito reticente com relação ao Sport depois desses resultados, mas a única coisa que me leva ao caminho, né, ao encontro de acreditar que possa escapar, não sei se desse jogo, tá? Contra o Galo, que inclusive, acrescentando o que o Anderson falou, é o melhor ataque, né, atualmente, são, se eu não me engano, 42 gols. Então, mesmo vindo de partidas aí, deixando a desejar nas últimas rodadas, mas é o Galo, né, fora de casa, então tem todas essas dificuldades. Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos para ver se essa apresentação, se esse discurso, se essa nova teoria aí do Milton Mendes, inclusive de botar lá um tripé, né, dentro do gramado, inclusive ele pediu para alguns jogadores explicarem qual era a função ou coisa nesse sentido, porque a gente via lá alguns jogadores, tipo o Michel Bastos, o Nonoca, que foi chamado também para explicar o posicionamento, coisas desse sentido. E ele fazia isso, diga-se de passagem, no Santa Cruz, né? Tem até um fato curioso com o Keno, que o Keno estava afastado, ele falando, gritando, falando do que queria, o Keno estava por fora, e ele chamou: Keno, entendi, professor, então explique. E o Keno não soube explicar e levou o maior esporro da vida aí com o Milton Mendes. Vamos aguardar, amigos. Beleza. Ô, Alessandro, o contrato do Milton vai até quando? Rapaz, foi passado pra gente que até dezembro. E não poderia ser diferente, né, que é pra nós. Porque dezembro entra uma nova diretoria, não necessariamente seja da situação, né? Pelo contrário, se eu fosse apostar agora, eu apostaria no candidato da oposição, mas a situação tem a máquina nas mãos, tem ali todo um contexto, pode surgir algum nome aí, e política, como o próprio nome diz, tem circunstâncias que a gente não pode apostar, mas a lógica, né, é essa mesmo, é o contrato até dezembro agora, finaliza. Se fizer um bom trabalho, pode ser contratado pela outra diretoria, né, pela nova gestão, se não, segue o jogo como manda o figurino. Ô Anderson, o Sport tem que se preocupar com o que esse time do Atlético, hein? As laterais, com o meio, enfim, como é que é esse time do Atlético? Todo o seu sistema ofensivo, como o Alessandro destacou, aí são, salvo engano, 42 ou 43 gols marcados. Isso. E o Atlético Mineiro tem como trunfo ser forte lá na frente, e é uma equipe que, diferentemente que o do Sport que o Milton Mendes armou na última movimentação, além desses atletas atacarem, eles têm uma preocupação em relação ao processo de recomposição, a essa defensiva. Eles sabem voltar para marcar e também não perdem esse apoio lá na frente. E isso é algo que o Sport vai ter que observar bastante. O Luan por um lado, o Thiago pelo outro, são jogadores muito rápidos,
mas tem uma inconstância em certos momentos. O Atlético Mineiro, a gente percebe, né, mesmo com o elenco que foi montado, tem um bom elenco por sinal, mas é uma equipe que não consegue ter uma certa regularidade em se manter nas equipes que lideram o Campeonato Brasileiro. Poderia estar muito bem naquele bolo dos 5 primeiros, equipes que até então brigam diretamente pelo título, mas está a 5 pontos do próprio Grêmio, que hoje é o 5º colocado, e a 9 pontos da liderança. Então é algo inviável, mas que o Atlético vai buscar até o fim do campeonato esse posto na Libertadores da América. Isso. Em relação ao Sport, o Sport vai ter que se precaver diante desses avanços do Atlético, vai ter que ser inteligente jogando fora de casa, principalmente os 15 primeiros minutos, onde o Atlético, na maioria das vezes, faz o famoso abafa em busca do primeiro gol, para dar um pouco mais de tranquilidade na partida, e logo em seguida tentar aí, né? Já que as conversas com o Milton Mendes foram boas e a confiança, ao que tudo indica, ela ressurgiu, e esperar futebol aí no Michel, no Rafael Marques, no Marlone, jogadores que até então foram... Eu só tenho dúvida... Sim. Eu só tenho dúvida se Michel Bastos realmente está com esse condicionamento físico para aguentar mais do que 30 minutos de partida, né? A gente vem conversando desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, passou o intervalo de Copa do Mundo, ele continuou sem condições físicas. Agora, quero acreditar que existem 2 estratégias, né? Ou ele está bem realmente, neste momento fisicamente, ou com condições de jogar pelo menos 45 minutos, de acordo com estudos dentro da fisiologia, de todo o acompanhamento da educação física lá, dos profissionais que estão no elenco, na comissão técnica, ou é a estratégia do Milton Mendes aproveitar a qualidade que ele tem, que é indiscutível, né, durante, 30 minutos, 25, o que seja, mas aproveitar a qualidade do profissional, né, do jogador que ele é, né? Quando ele está bem fisicamente, não há dúvida de que o Michel Bastos pode oferecer tudo de bom aí, na qualidade, né, Michel Bastos de ser aí no futebol. Mas vamos aguardar. O outro é o Rafael Marques também, que enfim, eu tenho minhas dúvidas aí, se seria a hora do Rafael, do Michel Bastos voltar para o time, né? Eu não sei, de repente eu apostaria aí no Matheus Peixoto, apostaria ainda no Neto Moura por enquanto, e depois colocaria o Michel Bastos para ir aos poucos. Mas Milton chegou agora, tem as informações internas lá, conversou com os jogadores, então deve ter mais subsídios do que a gente que acompanha da porta para fora, né, no caso nos treinamentos na semana. Acredito que a única substituição plausível que o Milton Mendes fez em relação a essa equipe principal e que o torcedor está compactuando com a ideia é justamente a entrada do Matheus Gonçalves, jogador que vinha figurando no banco de reservas e que agora vai ter a sua oportunidade como titular. Isso. Vamos ver se ele vai corresponder às expectativas, já que a torcida já vinha pedindo tanto esse atleta. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber uma coisa. Antes do Alessandro falar, eu quero saber de uma coisa. Eu quero ver, né? Ver a postura desse time no segundo tempo, porque o que me preocupa com o Sport não é o primeiro, porque o Sport faz o primeiro tempo que, se você olhar direitinho, rapaz, isso é o Sport que está jogando, porque é um time bem organizado, né? E o segundo tempo do Sport, por mais que tenha o Eduardo Batista cometido umas falhas muito horrorosas na hora de fazer as substituições, mas o time mesmo é que cai de rendimento no segundo tempo. E observando outro ponto, né, pode destacar, Alessandro, daqui a pouco eu... Só para, se quiser aproveitar, eu falei ainda agora que a sonora do Magrão não estava disponível. Na verdade, está disponível, se você quiser usar daqui a pouquinho, depois da minha palavra e da do Anderson, né, então pode ser até aproveitado aí, para a gente sentir o clima, né, o torcedor ouvir pelo menos uma parte dessa coletiva, já que está disponível lá no canal do YouTube. Anteontem eu vi uma bela jogada do Matheus Gonçalves pela direita, cruzou com o fino do trato da bola, que faz tempo que eu não vejo um cruzamento tão bom e tão perfeito, e o Rafael Marques, lógico, a bola desviou num zagueiro, né, não me lembro agora, me perdoem quem foi, e o Matheus a bola de primeira com a lateral do pé, com perfeição. Mas só para, né, o torcedor ter uma ideia aí do Matheus Gonçalves, não estou nem falando do Rafael Marques. Hoje pela manhã, no momento dos cruzamentos na área, o Matheus também fez outro cruzamento perfeito e o Ronaldo Alves fez uma cabeceada muito perfeita também no L, né, lá onde a coruja dorme. Então são momentos assim que, se isso for colocado em prática, o Sport tem chances, né, quem sabe aí, de trazer alguma coisa na mala
diante de um Galo aí em Minas Gerais. Beleza, olha só, deixa eu trazer aqui para finalizar o assunto esporte, vamos ouvir aqui um pouquinho da sonora aí do Magrão. Vamos lá, agora sim tá no ponto. Magrão, boa noite. Compactada, sem dar espaço ao adversário e ao mesmo tempo ter um posse de bola também. E em relação ao ambiente, né, ele está procurando levantar o astral, até mesmo porque a gente sabe que quando chega nessa situação a tensão é muito grande, porque você fica naquela tensão, naquela preocupação e tem que reverter a situação, e às vezes você acaba ficando tenso, né? E ele pôde tá trazendo aí, né, uma alegria para a turma, né? Porque futebol é alegria, né? Futebol tem que ter alegria, tem que ter responsabilidade, mas também tem que ter alegria. Então ele tá, nesses 2 dias, ele tá procurando passar isso pro pessoal aí. Legal, tem que passar essa alegria mesmo, confiança é o que no futebol, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar você tem que ter confiança para trabalhar e para acreditar em si próprio também. Boa, Alessandro, nos encontramos na segunda-feira, beleza? Beleza, meu querido. Então, só para corrigir, Magrão já está disponível lá, vai entrar no site, vai entrar no site nessa tarde, a do Sander também entra nessa tarde, aí a coletiva de imprensa que houve ainda agora. Então, peço perdão aí pelo lapso aí da memória. Mas, como sempre, para vocês no estúdio, forte abraço para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM no Show da Manhã.